Hoje nós vamos falar, me pediram para falar sobre a grama do vizinho. Não viva de modo comparativo. Ou seja, isso para o mundo de hoje é absurdamente difícil. E a Bíblia tem palavra para isso, tá? Porque a vida contemporânea, ela é uma constante exposição da vida privada. A gente está o tempo todo tendo que nos expor socialmente e tudo mais. Antigamente era um pouco mais assim, é o jeito que eu me visto que eu saio de casa. Hoje é o Instagram, é a mídia social, é a foto. Eu faço uma selfie na frente da Torre Eiffel, né? Eu não faço na frente do monumento ao imigrante ali na entrada de Juí. Tem relevância, mas a Torre Eiffel tem. Então eu não tiro a foto aqui, eu tiro lá, embora eu não estive ainda na Eiffel. Mas então, ele faz isso, o mundo faz isso, né? E o pior de tudo é que isso é uma necessidade nossa de mercado. Para começar, tu tem que fazer um currículo legal. E nesse currículo você vai basicamente expor as tuas qualidades. Então, você necessita disso. A gente precisa, inclusive, disso para competir e mostrar que você é melhor do que o outro na hora de ter uma vaga de emprego. Isso é do dia a dia, é do cotidiano. E mais ainda, as mídias hoje são tão observadas que eu tenho que pensar o que eu publico no meu próprio canal se eu estou pensando no emprego, porque dependendo de onde eu for, eles vão examinar isso aqui e vão tentar saber o que é que você pensa, etc, etc, a partir disso. Então, o nosso mundo ele é altamente expositivo, e sempre expositivo no sentido de que nós precisamos nos mostrar bonitões, desejáveis. E isso, gente, para a tradição cristã é um problema sério, porque ele atinge diretamente, concretamente aquilo que é a autoimagem do crente. Ninguém se converte partindo da autoimagem. Não, o nosso caminho é um caminho de cruz. Por quê? Porque a nossa realidade não é bonita. Ela não é legal. Complicada. É difícil. Ela é feia, às vezes é horrorosa. E a gente parte desse reconhecimento agora, só que o mundo não funciona assim. O mundo real, que eu tenho que viver nesse mundo, é assim. E aí como é que a gente vai fazer? Como que eu não vou viver como é que eu vou viver num mundo em que todo mundo tem que expor a sua beleza e aquilo que há melhor de você? E como é que eu vou viver num mundo não olhando essa grama do vizinho e achando que puxa, ele é melhor do que eu, ele é mais, sabe? E ficar me comparando com isso, porque é a própria exigência da vida. Como é que eu vou viver nisso? Então, nós vamos tentar achar algumas pistas nisso, e a Bíblia sempre traz respostas para todas as épocas, inclusive épocas como a nossa, em que esse processo de autoexposição foi intensificado a níveis nunca antes imaginados na história desse país. Só uma homenagem ao presidente. Então vai dar problema. Tem que ver a questão aí. Então, eu gosto muito do exemplo de como a Bíblia apresenta os discípulos. Porque a gente tem algumas leituras enviesadas. Como os discípulos são os nossos heróis, a gente tende a ler o texto bíblico vendo eles como heróis. Mas o legal do narrador bíblico, dos autores bíblicos, é que eles não apresentam como heróis. Eles apresentam como uns caras que não estão entendendo nada do que Jesus está dizendo do início ao fim. Leiam os evangelhos de novo e esqueçam assim, que eles são os teus heróis, os discípulos, e leia pensando assim, ele não está entendendo o que Jesus está dizendo. Tá? Porque Jesus disse isso o tempo todo para eles. O tempo todo. E até o dia da crucificação eles não estão entendendo nada. E depois da crucificação não estão entendendo nada. Vão começar a entender depois da ressurreição. E mais ou menos. Mais ou menos, porque o livro de Atos começa com um monte de não entendimento. Continuam achando que o evangelho é só para eles judeus. Você vai levar 15 capítulos em Atos para os caras se tocarem que é para o mundo inteiro. Então, ser crente é ser um pouco tapado. Você demora a entender as coisas. Tá? Isso faz parte, tá? Porque é a nossa realidade. Entendeu?
Deus chamou as coisas frágeis e feias do mundo, né? Para torná-las, né? Para demonstrar justamente, né? O problema do mundo. Então, se você está aqui, desculpe dar a notícia, mas coisa boa tu não é. Então, essa é a primeira notícia do dia. Então, o que acontece? João, por exemplo, ele demonstra uma mentalidade materialista desde o início. Eles têm uma materialidade mundana. Todos os discípulos, né? Qual é a ideia que eles têm, né? Por exemplo, na relação deles com as pessoas que Jesus amava e por quem ele veio morrer e salvar? Vamos lá olhar em Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Você sabe que agora, depois de alguns anos, tive que começar a usar óculos de leitura, né? Mas eu digo que aí é fiasco demais, a ver com óculos de leitura aqui, né? Botar um óculos para ler, né? Aí eu deixo, sim, vou me esforçar aqui. Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 56. Quando se completaram os dias da sua assunção, ou seja, que Jesus iria aos céus, ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém. Olha, nós estamos falando do final do ministério de Jesus, tá? Os caras estão andando com ele há 2 ou 3 anos. E enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, a fim de pregar-lhes. Eles, porém, não os receberam, pois caminhava para Jerusalém. Sim, eram peregrinos indo a Jerusalém, são judeus, os samaritanos têm pavor de judeu, não vamos falar com eles. Em vista disso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que ordenemos que desça fogo do céu para consumi-los? Cara, eu vejo isso no Instagram o tempo todo, tá? O Senhor vai derramar fogo sobre vocês. Jesus, porém, voltando-se, repreendeu-os. Não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para perder a vida dos homens, mas para salvá-lo. E partiram para outro povoado. Então você já vai vendo um pouco. Qual é esse tipo de ideia que eles têm? Nós, os proclamadores da palavra, eles os que rejeitam, eles os maus, nós os bons, eles os maus. Já tem uma ideia aí que tá problemática aqui. Mas até mais, é muito pior do que isso. Vamos ver outro texto aqui. A discussão permanente deles, Marcos, capítulo 9. Essa discussão você vai ver mais de uma vez nos evangelhos. Marcos, capítulo 9, versículo 30 a 40. Marcos 9, 30 a 40. Tendo partido dali, caminhava através da Galileia, mas não queria que ninguém soubesse. Pois ensinava aos seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, e eles o matarão, e morto, depois de 3 dias, ele ressuscitará. Tem alguma dúvida? Está ensinando, está dizendo o que vai acontecer, tudo certinho. Eles, porém, não compreendiam essa palavra e tinham medo de interrogá-lo. Não estou me entendendo. Não bate o que Jesus está dizendo com toda a crença judaica do que o Messias ia fazer em Jerusalém. Certo? Disse-lhe João: Mestre, vimos alguém que não nos segue expulsando demônios em teu nome, e o impedimos porque não nos seguia. Jesus, porém, lhe disse: Não o impeçais, pois não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo depois possa falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. De novo, essa mentalidade de cerco, Jesus é nosso. Jesus é da minha caixinha. A outra não é de Jesus. Essa mentalidade de cerco está o tempo todo nesses discípulos aí. Vem as crianças, o pessoal traz crianças para ver Jesus, ele segura todo mundo lá. Jesus, não, deixa vir as criancinhas. Podem gritar à vontade por aí, podem fazer, não tem problema. Você bota no colo, faz aquela coisa toda. Às vezes aparece pessoas querendo ser curadas, falar com Jesus, os discípulos estão lá segurando, não deixa. Não, deixa vir. É assim que a gente faz.
A gente cerca Jesus. Mas Jesus é nosso, ele é de acordo com a minha doutrina. Ele é o meu esquema. Quem está fora disso não faz parte. Então, eles têm toda uma mentalidade de controle, de domínio, de propriedade, que não é aquilo que Jesus está fazendo. Mas vamos mais, tem mais coisa. Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. Versículo 24 a 28. Mateus, capítulo 20, 24 a 28. Aliás, desculpa, Mateus 20, 20 a 23. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu, juntamente com seus filhos, tá? Os filhos de Zebedeu são Tiago e João, tá? Os do barquinho aqueles. Dirigiu-se a ele, junto com Pedro, que era o velhão, né? Esses são os dois adolescentes, os piá. Aliás, sabiam disso? Leiam os evangelhos imaginando Tiago e João como adolescentes. João não tem 15 anos. Tá? Pode ser 13 anos. Tiago talvez um pouquinho mais. Por isso que você vê essas pegadinhas deles com Tiago e João. Os Boanerges, os filhos do trovão. São os piá que não param quieto. Entendeu? Imaginação é boa na leitura. Por isso, dica de leitura de novo. É o jeito que a gente lê, muda tudo, tá? Evangelho de João é o evangelho de um idoso morrendo de saudades do tempo que ele andava com Jesus quando era piá. Pensa nisso. Aí o cara lê Mateus, que já estava escrito há tempo. O cara lê Lucas, ao mesmo tempo, diz, cara, que legal, assim, isso aqui é assim, Jesus. Mas o Jesus que eu conheci, não, isso aqui parece Velozes e Furiosos, sabe? Jesus cura aqui, cura lá, faz não sei o que, entra lá, não sei o que. Eu conheci um Jesus que passava uma tarde inteira conversando com uma mulher num poço. Eu conheci um Jesus que passou a noite inteira com um fariseu, né, para explicar o reino. É um cara que dava atenção para as pessoas. Pá, alguém me encostou aqui, eu quero saber quem que me encostou porque saiu um negócio de mim. Então, esse é o Jesus que conheci. É o Jesus que eu deitei no colo dele na noite em que ele foi traído. Leia assim o Evangelho de João. Então esse João está aqui, ó. Esse João está aqui, só que ele é gurizão. Junto com quem? A mãe. E olha só. Dirigiu-se, juntamente com seus filhos, dirigiu-se a ele, prostrando-se para fazer-lhe um pedido. Ele perguntou, o que queres? É a mãe pedindo, tá? Ao que ela respondeu, dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Cara, as mães fazem isso. Vai falar com Jesus para ter um troninho de um lado e outro do outro e eles serem co-governantes com Jesus. Imagina os outros assim, ao redor. E os dois parados ali na frente, assim, deixando... Cara, a mãe é fogo, né, cara? Jesus respondendo disse, não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que hei de beber? Aí virou para eles, vocês podem beber o que eu vou beber? Eles responderam, podemos. A gente sabendo a história, olha o que Jesus está dizendo para eles. E olha o que Jesus diz depois, isso aqui é de tremer, gente. Tá? Isso aqui é de tremer. Então ele lhes disse, sim, bebereis o meu cálice. O que é o cálice de Jesus? É a morte, é a cruz, é o sofrimento, é a paixão. E eles beberam. Tiaguinho foi o primeiro martirizado lá em Atos 12. Herodes mandou cortar a cabeça dele, de tanto que ele estava incomodando pregando em Jerusalém. João é o único que não morreu, mas as tradições antigas da Bíblia contam as torturas que ele passou a vida inteira. Foram símbolo de Cristo, porque Cristo, ele é o quê? Ele é o grande mártir. Toda vez que Paulo fala, carrego em mim as marcas de Cristo, não é porque ele é a cara de Jesus, é porque ele estava com todo lanhado, todo arrebentado, porque as marcas de Cristo, na tradição cristã, é o suplício, é a sofrer violência, é ser morto, isso é marca de Cristo.
Então, toda vez que lê na Bíblia isso, é isso, tá? É físico o negócio. Entendeu? Por isso que a tradição medieval é tão importante, as chamadas estigmatas, que são os caras que aparecem com as marcas da crucificação pela intensa piedade. São Francisco, por exemplo, ele é um estigmata. Ele chega a ter as marcas de Cristo, como Paulo. Por isso que na tradição católica eles acham que Paulo é um estigmata. Tá? Tem até um filme chamado Estigmata, no década de 90, muito legal. Muito legal. Mas seguindo. Então, e Jesus vira para eles, sim, vocês vão ter, e eles tiveram de fato. Só que ele continua, todavia sentar à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais meu Pai o destinou. Aí vem o pessoal com a mentalidade mundana de reino e poder, acha o quê? Que um dia vai ter na eternidade alguém sentado à direita e à esquerda de Deus, que Deus vai escolher um dia. Mentalidade mundana. Continua. Porque Deus não divide sua glória com ninguém. Não divide. O que é? Deus destinou alguém a sentar à direita e à esquerda. Gente, o trono do universo é uma cruz. E Deus destinou 2 ladrões. Um para a esquerda e um para a direita do rei do universo. Ele está falando sempre da cruz, gente. Cruz, cruz, cruz. E os bocó estão achando que estão indo para um trono. E o problema é que os bocó dos crentes continuam achando que vão para um trono até hoje. Esse que é o problema. Porque a gente tem uma noção de reino que é mundana. Reinar é governar, é mandar em alguém. E a gente tem uma escatologia que imagina que nós vamos reinar sobre o mundo. Cara, o reino, Jesus vem ensinar, é o quê? É servir, é ser o menor de todos. É isso que um rei faz. Um rei vem e morre por todo mundo. E é por isso que ele diz na sequência, para eles ele ensina uma coisa muito, muito importante. 24. Ouvindo isso, os 10 ficaram indignados com os 2 irmãos. Sim, indignados, mas também não tinham entendido nada. Indignado porque eles queriam estar lá, porque cada um queria estar lá. Cada um deles quer ser o grandão. Pedro sentiu na carne isso depois. Ele diz, todo mundo vai te deixar? Eu não. Eu vou até o fim. É o cara que sofre o maior baque de todos, sim. Um baque tão grande que Jesus tem que conversar com ele lá no final do Evangelho de João para recuperar ele, porque ele tinha já jogado a toalha, não volta. Então, né, é um entendimento absolutamente deturpado que nós temos de reino de Deus, que faz nos imaginar que reinar é governar, é mandar em alguém. E não é isso. Jesus veio mostrar o que um rei é de verdade. E aí quando a gente lê Pedro, por exemplo, fizeste de nós uma nação de sacerdotes, é nação real, povo santo, a gente acha que é uma nação de governantes, teologia do domínio. Não, nação de reis como Jesus. Que chega na hora, antes de ser crucificado, jantando com eles, estão lá de novo discutindo quem é o maior entre eles. Eles eu vou desenhar para vocês entenderem. O cara foi lá, tirou a roupa, botou uma toalha na cintura e saiu lavando os pés de todo mundo. Vocês estão começando? Conseguem entender? Ainda não tinha entendido. E assim vai. Então, isso tudo, quando a gente vai lendo os evangelhos, a gente vai percebendo que os discípulos têm uma visão absolutamente mundana do mundo. E nós também temos, porque a gente vai lendo os evangelhos. E aí diz, olha, a cruz é um lapso até um dado momento, mas agora Cristo está reinando, ele vai voltar então e vai ser um trono, e aí sim, ele vai fazer tudo aquilo que a gente quer que ele faça. Extermine os inimigos, que acabe com todo mundo que fala mal de nós, e não tocarás no ungido do Senhor. Mentalidade mundana. Só isso. É o que a gente vive. O que a gente faz. E Jesus trouxe uma inversão concreta e real de valores do mundo. E é por isso que João, agora não mais o João adolescente, o João que quer dominar tudo e dominar todo mundo, um João que entendeu isso depois de muitos anos, ele vai escrever as cartas dele. E aí ele fala do quê? Do problema das coisas do mundo. Vamos lá para 1 João? 1 João. Bíblia na cabeça, né? 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16. 1 João 2, 15 e 16.
Interessante, quando a gente fala em coisas do mundo, eu cresci ouvindo esse negócio, ó, cuidado com as coisas do mundo. Tá? E coisa do mundo era o quê, daí? A bateria, né? A bateria era coisa do mundo. Dançar no culto, né? Essa galera pulando aqui na frente. Ficava olhando ali, pensando assim, só arrepiado, assim, pensando no tempo dos congressos que eu vinha, assim, do Grupo Leme, o pessoal tocando, Catita de Panambi, turma lá. Aí, bom, então tudo isso aí era coisa do mundo, né? Tudo isso era coisa do mundo. Ou então, ir na boate, isso é coisa do mundo. Usar drogas, isso é muito coisa do mundo. Usar drogas. Mas assim, gente, coisa do mundo, tá? Isso aí tudo é besteira, tá, gente? Não vou entrar na besteira. Mas, por exemplo, drogas não é coisa do mundo, tá? Porque o mundo rejeita drogas, tá? O mundo é contra as drogas. O mundo faz parte dessa, né? As drogas fazem parte dessas coisas todas que são condenadas pelo mundo, que é ilegal, que é não sei o quê, que a combate, é o uso de drogas e tudo mais, tá? O que é coisas do mundo são coisas que o mundo considera legítimas e que são valores que o mundo reafirma constantemente como necessários até para a vivência em sociedade e tudo mais. E que a Bíblia vai dizer, esses valores importantíssimos para o mundo, se entrarem na igreja, vai ser o fim da igreja. Porque eles são falsos, são mentirosos. E por isso a pegadinha é grande. Porque eles parecem ser coisas boas e não são. Por isso que a gente precisa de sabedoria, porque João está avisando justamente sobre isso aqui. Vamos ler o que ele está chamando de coisas do mundo. São 3 coisas, tá? Então, versículo 15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Então, cuidado. Não ame essas coisas do mundo. E aí ele diz as 3 coisas. Porque tudo o que há no mundo, concupiscência da carne, na minha tradução, vocês vão ter outras, tá? Concupiscência dos olhos e orgulho da riqueza não vem do Pai, mas vem do mundo. Isso aqui tudo são estruturas de pensamento que regem o mundo e o modo de vida do mundo, tá? Vamos ver o que são cada uma delas, tá? O que vocês têm na tradução no lugar do primeiro, concupiscência da carne? Alguém tem tradução diferente? Cobiça. Oi? Prazer físico. Esse aqui, desejo. Bom, tá? Então, nota, os tradutores divergem em relação a isso, porque isso aqui é uma questão de interpretação. Porque a concupiscência, ela é um desejo ilegítimo. Um desejo que você não deve buscar, que está errado, mas faz parte de você. Lembra que a gente estava falando lá na primeira aula? Então, na primeira aula nós estávamos falando sobre, né, a questão do desejo. Nós somos movidos por desejo, pelo amor por alguma coisa. Essa primeira está relacionada com isso. É a concupiscência da carne, é aquilo que vem direto no nosso corpo. Lembre, ser humano não são cérebros pairando por aí. Nós temos corpos que interagem, que relacionam, e nós recebemos o mundo por meio de corpos antes de chegar no cérebro. O cérebro não é descolado disso. Então, o nosso corpo, né, ele é marcado por esses desejos que brotam no nosso interior, esse telos que nos dirige. Então, nós basicamente somos seres que desejam, seres que querem algo. E isso é permanente, é todo mundo, tá? Mesmo o maior nihilista de todos, ele é assim, vai ser assim. Então, ele é marcado por isso. Então, a nossa própria tendência natural nos leva a ter os desejos mais variados. É o que nós tratamos ali da idolatria. Qualquer coisa pode virar esse grande desejo e tal. E o que é, então, a concupiscência da carne? É ter a vida dominada pelos sentidos e pela satisfação desses desejos que emergem em nós. Então, eu ser dominado por isso. É basicamente aquela idolatria que eu estava falando. Eu sou dominado pela satisfação desse desejo que emerge em mim. É isso que me domina, é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que sempre satisfazer todas as minhas vontades e os meus desejos, porque é eles que regem a minha vida. Isso, minha gente, é exatamente o que o mundo concorda que tem que ser. Porque nós temos que buscar, acima de tudo, o quê? A felicidade. Felicidade é a nossa grande motivação. A felicidade é o quê? É a realização dos nossos desejos.
E é o que é felicidade para um, não é para outro, porque está ligado ao teu desejo. Essa é a questão que está posta. E o mundo vai colocar isso de uma maneira tão extrema, que ele vai, inclusive, mexer na própria ordem natural das coisas. Lembra que eu falei lá no início? O meu sentimento é o que vale. É o sentimento que rege tudo, é o meu desejo que rege tudo. É essa minha vontade que rege tudo. Logo, eu posso ter me casado com alguém, mas se eu não amo mais essa pessoa, eu não tenho mais o compromisso, por quê? Porque o amor não está mais lá. E o que vale é o que eu sinto, mas eu não sinto mais nada por ela, é injusto ficar com ela. É injusto permanecer. E as histórias de amor que nós vemos contadas, eu não vejo novela, tá? Eu imagino que ainda seja assim. Porque eu, quando era guri, eu assistia muita novela, gostava lá. Como é que é o Rock Santeiro é a melhor delas. Aí vocês podem assistir uma hora dessas porque é um monumento cultural. Mas elas nos mostram justamente isso, o desejo é o que vale. Aí a gente vê uma história de uma pessoa que não ama mais aquela e está sofrendo e padecendo. E um dia ele encontra o verdadeiro amor, se separa agora ele é feliz para sempre. E a história termina o quê? O amor venceu. Não venceu o amor. Venceu a traição, venceu o descompromisso, venceu o fim de uma família, venceu um monte de coisa, mas não o amor. Então, esse sentimento rege isso tudo. Chegamos em níveis tão mais extremos que hoje não interessa se eu nasci com determinada genitália. Interessa o jeito que eu me sinto. Agora, esses dias, deu um rebu danado na Universidade de Brasília, né? Que um camarada barbudão, perna peluda, vestindo vestido e salto, queria entrar no banheiro feminino. E uma guria lá dentro surtou. Não, onde é que você viu esse cara aqui dentro? Ainda... E não, tá dando um baita no rebu, por quê? Porque ele se sente mulher. E a vontade dele de ser respeitado. Lida com isso. Por quê? Porque o sentimento e o teu desejo ganhou a centralidade. O Guilherme de Carvalho está falando o tempo todo disso, da sociedade do afeto, da revolução afetiva. É o afeto que rege tudo. Rege tudo. Então, isso é uma coisa que o mundo aprova. Não, realmente, né, tem que respeitar o sentimento das pessoas. E nós acabamos entrando nessa. Olha, né, se a pessoa não gosta do louvor desse jeito, ou a pessoa não gosta daquilo, a pessoa não gosta de ser tratada desse jeito na igreja. Quanta gente sai da igreja porque está ofendida por isso ou aquilo? Porque o que vale é o meu sentimento, eu não me sinto bem. Então, isso é um valor do mundo. E o João diz, isso não pode entrar na igreja. Não sejam regidos pelas vontades de vocês. Quanta igreja destroçada pela bendita vontade de um líder, que não consegue enxergar que a vontade dele não tem nada a ver com o que os membros estão precisando. Entende? Então, essas coisas são problemáticas e não devem entrar no mundo. A segunda coisa, aí o que ele muda o lugar da concupiscência. O lugar já não é mais a carne, não é o corpo. Agora ainda é do corpo, mas vamos para a linguagem dele, os olhos. Quando a Bíblia fala em olhos, olhos são sempre o quê? O lugar de entrada. É o que vem relacionado ao que está fora. Porque o que nós falamos antes é o que está dentro. É o que te rege dentro. Agora vem o que te rege de fora. E aí entra a grama do vizinho. E aí entra o que algumas traduções vão trazer, cobiça. O desejo que vem despertado a partir do que o outro tem e desenvolve. Agora é um olhar para fora. É o desejo dessas coisas que estão por aí. E, pasmem, né? A gente vai dizer assim, e o mundo, o que tem a ver com isso? Tudo a ver. A cobiça é o próprio motor da economia. Eventualmente, eu já escuto até economistas falando exatamente isso. A gente precisa, na publicidade, por exemplo, ou no marketing, você tem que fazer o quê? Despertar desejo de consumo. Vai despertar o desejo do consumidor. Você vai criar necessidades. No tempo que eu vinha nos congressos, a gente não tinha um telefone portátil. Né? Isso não existia. Os nossos pais iam descobrir que estava todo mundo se vomitando e se cagando tudo quando chegava em casa. Agora estão vindo buscar aqui. Né? Agora estão vindo buscar aqui. E isso aqui agora é uma necessidade absoluta. Nós não vivemos sem isso.
porque o mercado cria necessidades. E aí ele vai despertando por meio da propaganda o desejo, a cobiça. A imagem e a foto de um iPhone é muito mais legal. Quando você vê, pá, mas que imagem bonita. E agora você manda, por exemplo, se você acessa, eu tenho em casa iPad, né? Porque eu nunca saio com nada caro de casa, né? Eu sempre estou pronto para ser assaltado. Isso ainda é mentalidade de Porto Alegre, tá? Eu vivi 20 anos em Porto Alegre, então eu só saio de casa com coisa que pode ser roubada. Entendeu? Aí, no meu caso, manda iPad. O que bota no iPad ali? Send from my iPad. Pra que cargas d'água isso? Pra quê? Tá lá, mas pra quê? Pra demonstrar pro outro que eu tenho um iPad. E despertar no outro que, puxa, eu tenho que ter um iPad. Vocês verem computadores em filmes, que marca que vai estar lá? A maçã mordida. Haha, maçã mordida. Agora vamos começar. Do capeta, de quê? Então essas coisas são necessárias, são objetos de desejo, são postos, e aí nós passamos cobiçando e desejando. E todo o nosso sistema hoje de consumo é baseado na cobiça, em despertar cobiça. A propaganda faz isso. Os usos fazem isso. Nos filmes todos aparece sempre lá o Mac, por quê? Porque os caras, é óbvio, estão botando grana lá para fazer o que se chama de merchandising. Merchandising são inserções de propaganda em ambientes que não são de propaganda. É basicamente isso. É no filme, é o celular que ele usa, é a roupa que está usando. Vocês sabiam que as novelas têm contratos com empresas que distribuem roupas porque as pessoas de fato perguntam que roupa é aquela que o personagem estava usando? Tudo faz parte de um grande esquema e o mundo está imbuído disso. E a cobiça justamente nos leva ao quê? Nos leva também a uma competitividade, porque eu tenho que ter essas coisas. O nosso mercado é baseado na competitividade. Nossa vida é baseada na competitividade. Eu tenho que ser melhor do que o outro, eu tenho que sustentar para o outro. A ideia de status é isso. A ideia de que, né, o carro que você anda demonstra muito do que você é. Para que o cara tem que ter uma Ferrari? É legal, né? Bom, não sei o que é tudo, mas tem ali uma afirmação de poder. Existem afirmações de poder e de status constantemente por meio das coisas que você demonstra. Então, né, essa competitividade é gerada em cima disso tudo, porque o mercado necessita de competitividade. Uma empresa precisa dos melhores caras para ser competitiva. Isso é do jogo, é assim. Mas isso se torna um padrão do mundo inteiro. E ele diz, essa competitividade não pode entrar na igreja. Essa ostentação, essa cobiça das coisas não pode gerir a igreja de jeito nenhum. Ele chega a dizer isso para membros da igreja. Tiago fala sobre isso. Vamos lá para Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 1 a 4. Tiago, capítulo 4, versículo 1 a 4. De onde vêm as guerras? De onde vêm as lutas entre vós? Não vem daqui, dos prazeres que guerreiam nos vossos membros? As brigas entre vocês vêm por causa dos prazeres que estão brigando dentro de vocês. Cobiçais e não tendes? Estão olhando lá para o outro e vocês não têm nada? Então vos entregais à luta e à guerra, ou seja, começa a competir pelas coisas. Não possuís porque não pedis. Pedis, mas não recebeis, porque pedis mal, com o fim de gastardes nos vossos prazeres. Grande parte das nossas orações não são respondidas porque elas são apenas para satisfazer os nossos egos e os nossos prazeres. É basicamente para isso. Essa é a nossa grande oração. E aí diz, Deus não responde, Deus não me dá nada. Mas por que está pedindo isso? Por isso, muitas vezes, a resposta de não de Deus é o quê? Porque se Ele te dá e está te pedindo, isso vai ser um ídolo que vai te escravizar. Já falamos disso. Porque está dentro dessa dimensão mundana de reino. Continua, versículo 4. Adúlteros! Não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Assim, todo aquele que quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus.
ele está falando desses comportamentos e desse padrão, né? E aí é impressionante. Sinceramente, sim, muito do que acontece, eu não sei se muito, eu não sei quantos também, porque isso envolve muito o coração de quem está fazendo que a gente não tem acesso. Mas eu fico um pouco desconfortável com a quantidade de congressos e eventos que nós temos, por exemplo, de crescimento de igreja, de modelo de nosso modelo não sei do aqui, aquilo, que daí justamente quem vem? Vem o camarada do sucesso da igreja que cresceu a tantos mil membros e vai contar a sua experiência. E a gente transforma isso no quê? Num testemunho do que Deus está fazendo. Bota toda a roupagem, mas é basicamente uma exposição de sucesso. E aí os pastores das igrejinhas lá no lugar osco, de trabalhar difícil, complicado, que, cara, se converte um e o outro, ele começa lá, o que tem de errado comigo? E aí ele tenta imitar esses negócios. E aí o cara lá no interior de Cruz Alta me bota uma... Tô pegando o interior de Cruz Alta porque, sei lá, que é Rincão do Tigre. Eu sei porque eu passei lá. E tá... Lá no Rincão do Tigre, o cara pega e, sabe, tira a fachada tradicional da igreja e bota lá um quadradão pretão, bota welcome, não sei o quê, e pronto. Agora eu tô citando isso que o Thiago me contou uma dessas aí. Então, e aí de repente ele vai copiando modelos e modelos, por quê? Ah, eu preciso proclamar o evangelho. Cara, nós estamos na linguagem do sucesso, do empreendedorismo, do marketing do mundo, do merchandising, não sei o quê, que são ferramentas, e eu não nego, cara, eu trabalho com isso. Entendeu? A gente vive, mas tem momentos que, justamente você que trabalha com isso, você está vendo, cara, isso aqui é manipulação. Está acontecendo é manipulação. Né? Porque você vê as técnicas ali. Você está vendo elas. Então são essas coisas da nossa cobiça que nos provoca essa competitividade, esse negócio todo. Ele diz: isso não pode entrar na igreja, isso não pode fazer parte do nosso padrão. E é por isso também é tão difícil, às vezes, quando você lidar, por exemplo, com um elogio. O que eu faço com um elogio? Note como uma coisa é séria isso. Nós hoje não damos bola para isso, mas os antigos davam, sabe? Se ele é Confissões do Agostinho, tem coisas que tu lê assim, cara, esses caras são doidos. Porque ele fala do problema do prazer de comer um churrasco. Que ele se sente mal por estar sentindo o prazer de comer um churrasco. Eles chegaram num nível tal. Mas olha como eles levam a sério essas questões. De quanto eu vou estar apenas preocupado em fazer o prazer de mim mesmo. Tem uma alimentação absolutamente frugal só de coisas que ele não gosta de comer. Por quê? Porque ele está preocupado com a alma dele, com o que ele vai fazer com isso. Então, quando alguém chega e te elogia te elogia por alguma coisa, isso é uma coisa que toda vez que você que é pregador, ou você que está acostumado com o público, vem alguém e diz: bah, que legal, porque isso impactou não sei o quê, cuida do que tu faz com esse negócio que não entra para ti. Tem que tomar cuidado. Para quem toca, você está num palco, isso aqui é um palco, tá? Tem luz, tem tudo. Cuida com o que tu faz com isso. Eu dava aula para um pessoal do Instituto Berea, lá em Porto Alegre, que é da Quadrangular não, da Brasil para Cristo. Aí eu circulo em todas as paradas. E eu disse assim, cara, muito legal, porque assim, com os outros professores da turma, assim, a gente tem um relacionamento com gente muito bacana. O Fábio da Tanlan, né, o Fábio, ele também dava aula lá, a gente sentava e conversava, que ele também é batista, né? E aí, como é que é estar no ex-pentecostal, era muito legal. E aí tinha um camarada, um pastor lá, que é justamente o autor da frase que eu falei outro dia. Todo mundo é servo, que é o pastor Daniel Pereira, da Brasil para Cristo, agora acho que ele está Bento Gonçalves. Ele diz assim: todo mundo é servo até o dia que é tratado como servo. Aí salta o Adãozinho, salta o reizinho que vai governar e fica buzina. Né? Porque nós não gostamos disso, a gente quer o elogio, quer a massagem do ego, quer ser, eu sou o cara que veio aqui, todo mundo veio pra frente, foi uma benção. Pá, cara, o que tu faz com isso? Esse é um grande problema. Por isso que ele sempre lá na música, mas eles desciam o sarrafo no piazedo, assim, sabe? Eles diziam assim: quer fazer solinho de guitarra lá na frente? Sai daí, palhaçada, tu tá lá pra dirigir louvor, não sei o quê. Tu não é nada, tu é um porcaria. Cara, o tempo todo destroçando o piazedo, porque é a coisa mais fácil do mundo você estar num palco
e subir a cabeça de que tu é alguma coisa. É muito fácil. Então, o que você faz com o elogio que te dão, toma cuidado. Também não se torne aquele assim, meu Deus, a depressão da vida. Não é isso. É encontrar o equilíbrio. Sabe o Wall-E, o desenho antigo aquele, como é que era? O Hardy, a hiena, né? Oh, vida miserável. Só os antigos entenderão. Tentei apresentar esses desenhos para meus filhos e não deu certo. É que antigamente os desenhos eram mais educativos, né? Um gato apanhando de um rato, sendo esfolado e destroçado, não sei o quê. Hoje tá lá meu filho assistindo desenho no YouTube que apresenta matemática por meio de quadrados, né? Esse mundo tá perdido. Bom, então o segundo é isso, tá? A concupiscência dos olhos, né? Não é que nós vivemos, que existe um termo para provocar consumo, se chama obsolescência programada e obsolescência percebida. Obsolescência programada significa o quê? O produto que é criado, ele é feito para deixar de funcionar em determinado tempo. Vídeos impressoras, vídeos celulares e não sei o quê. Seja pelo tipo do material que é feito, que não tem como investir num troço muito caro, seja intencional. Pergunta pessoal antigo que dizia o seguinte, eu usava geladeira desde que eu casei. O cara estava 40 anos casado e ela funcionava que é uma beleza. Experimenta fazer isso hoje. Não vai rolar. Computador. Os computadores nasceram já dentro dessa ideia. Não vai dar. Celular. Então tem um momento que não vai mais fazer upgrade. Por quê? Porque tu precisa de mais memória para segurar esse bagulho. Esse programa. Então é feito para isso. Para você trocar logo, comprar logo, cobiçar mais e adiante. Certo? Então essas coisas são assim. Outra é a obsolescência percebida. Essa é a função do designer. Você vai mudando o design das coisas e aí vai entrando os novos designs. A Apple é maravilhosa nisso. Entra um novo design, no caso do iPhone, eles trocam a posição da câmera atrás, né? Então tem três assim ou assim, agora virou pro lado de cá. Né? Mas vai trocar porque tu tem que ter o upgrade. Você tem a noção sempre de eu tenho que ter o último porque o último é o melhor. Isso faz parte do jogo. Então, essas coisas, minha gente, não podem entrar na igreja. Não podem entrar. Você tem que tomar cuidado. Não estou falando da técnica que nós temos que ter. Tem que trocar a mesa de som. Não é isso. Nós estamos falando do quê? De modo de vida, de ser igreja, de tudo mais. Isso não pode acontecer. A competitividade não pode entrar na igreja. Eu não posso ficar olhando para os ministérios, sei lá, Hillsong, e agora nós queremos ser Hillsong. Isso é coisa do mundo. Nós temos que ser o que nós somos e aquilo que Deus projetou para a tua igreja local ser. Dentro do que? De uma comunidade de gente, não é sistema, é gente. É gente. Então esqueça um pouco sistemas e pense em gente. É disso que o reino trata. É disso que ele está falando. E não gente que está competindo para ver qual é a igreja que vai ter mais. Nós não temos que estar arrancando, pescando em aquário alheio. Agora vamos formar a igreja focada no jovem, que vai ter a identidade do jovem a cada jovem. O que acontece? Não se converte ninguém, mas sai um monte de gente das igrejas tradicionais. Para que isso? Lógica do mundo. Lógica de mercado. É lógica de mercado. É que você mede o resultado da igreja pelo catálogo de número de crentes, de número de dízimo, de quanto levantou, etc, etc. Que são coisas necessárias, mas elas não são o centro do que a igreja deve ser. E vamos para o terceiro, então, que é o quê? Orgulho da riqueza. Ou soberba da vida, em algumas traduções, que é o quê? É a necessidade de ostentar e demonstrar a tua conquista. É quando você conseguiu chegar lá, e aí você tem que mostrar para os outros o teu sucesso. Eu tenho que mostrar, seja pelas minhas roupas, seja pelo meu Instagram, seja pelo que for, você precisa mostrar isso tudo. Então você ostenta, demonstra para os outros esse negócio. E isso é outro padrão do mundo. Você tem que demonstrar quem você é, você tem que mostrar esse sucesso. Cara, coach existe para quê? Para que existe coach, pelo amor de Deus? Justamente para você demonstrar caminhos de sucesso e demonstrar o sucesso. E sabe o que é mais fantástico disso, né? Que esse marketing pessoal que você faz, que na verdade é uma contradição de termos, mas tudo bem. Então, esse marketing pessoal que você faz, esse negócio aí,
de demonstrar o teu sucesso para os outros, ele retroalimenta todo o sistema. Retroalimenta tudo. Porque ele vai tocar direto no quê? Nos desejos que os outros têm de também serem reconhecidos e na cobiça dos outros que vão olhar o teu sucesso, e o teu sucesso é motivação para eles fazerem a mesma coisa. O sistema fechou. Nós temos tudo. Nós temos a demonstração do sucesso, de como, aí as dicas de como chegar no sucesso que eu cheguei. Nós temos o desejo já de todo mundo de ter essas coisas, afinal de contas, e temos a cobiça de, olha, isso é possível de acontecer. Isso é o padrão do mundo, cara, é o que a gente vê o tempo todo em qualquer linha de trabalho de mercado, é isso. E isso não pode entrar na igreja. Nós não podemos ser movidos por esse tipo de coisa. Eu não posso olhar para o pastor Tiago e agora eu vou tentar pregar do jeito dele, porque a gurizada está dando risada e é legal. Entenderam? Não é isso, é outra coisa. Nem o Tiago vai tentar ser o velho. Faz essas coisas velhas. Então, essas coisas, né? Elas são um problema. Em Mateus 23, Jesus está delatando os fariseus justamente por isso. Mateus 23, ele diz o quê? 23, de 5 a 6. Sobre os fariseus, praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. Com efeito, usam largos filactérios e longas franjas. Gostam do lugar de honra nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas, de receberem saudações nas praças públicas e de que os homens lhes chamem Rabi. Adoram isso. E não é um ou dois crentes que eu conheço que fica ofendido quando vai numa outra igreja batista e não foi apresentado com a devida honra. Posso sair de lá, ninguém nem me apresentaram e nem vieram falar comigo. Tava muito preocupado em conhecer como está o reino de Deus na localidade. Tá nada. É ser visto, ser mencionado, saber que é importante, porque nós queremos ser importantes. A gente quer ser importante. Assim, tem que ser relevante. Né? A igreja tem que ser relevante. O que isso quer dizer, afinal de contas? Entende? Então, essas coisas, nós temos que tomar muito cuidado, porque elas são mentalidades mundanas que levam àquela lógica do trono que João estava impregnado lá no início. E isso é um problema muito sério. A gente saber o que a gente está fazendo com essas propostas que o mundo está nos oferecendo, que são extremamente atraentes e são muito bonitas. E eu estou falando tanto no nível igreja, liderança igreja, como no teu nível pessoal. De quem você é e como você está se relacionando com o mundo, com as outras pessoas, com os outros membros da tua igreja. Porque é o que o mundo nos propõe e é extremamente atrativo. Isso aqui é muito atraente. Por isso que João fala do perigo dessas coisas. Então, quando a gente vê João falando isso, a gente vê o contraste com o comportamento dele lá nos evangelhos. É totalmente diferente porque ele percebeu que aquilo lá não era de modo algum a proposta de Jesus para a igreja e para ele. Então, voltando lá para 1 João 2, para encerrar já, João 2, versículo 17. Dan, vai pensando aí na música pro final, tá? João capítulo 2, 17. Ora, o mundo passa com a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Toda essa farofada vai desaparecer. Tudo isso vai sumir. Não vai significar nada. O que vai permanecer de verdade é o reino de Deus, que é basicamente o quê? Gente. E os relacionamentos que vieram disso. Isso que vai vir. Não quer dizer que a gente não possa fazer uso de nenhum tipo de recurso, nada. Não é disso que eu estou falando. Mas nós sabemos o que nós estamos fazendo, né, em termos de reino de Deus. Como é que ele está funcionando, no que ele está baseado. E não pode ser nos padrões do mundo de comportamento. Nós estamos aqui para servir. É serviço. É isso que nós estamos fazendo aqui. Certo? Paulo nos ajuda um pouco nessa questão. Para encerrar, vamos lá para Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, um texto famosíssimo. Romanos capítulo 12, versículo 1 a 3.
Romanos 12, 1 a 3. E exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o vosso culto espiritual ou culto racional. Gente, de novo, vocês viram a palavra corpo aqui? Hoje em dia, quando a gente está entendendo melhor o que significa esse negócio corpo, esse negócio corpo é a própria totalidade dos nossos desejos, da nossa motivação. É isso que nós estamos falando. Então nós temos que oferecer esse nosso corpo, esse nosso desejo, essa totalidade, nossa intencionalidade a Cristo. E esse oferecimento é que é o culto. Traduzindo em outra língua que a gente está acostumado a falar, culto é a vida lá fora, não é estar aqui. Mas isso aqui nos ajuda a entender um pouco mais isso. É isso, por isso que Jesus fala, são essas motivações que vêm dentro de vocês que são pecaminosas. É isso que nós temos que trabalhar. E como é que a gente faz isso? E não vos conformeis com este mundo, ou seja, não se adaptem a essas propostas do mundo. Mas como? Transformai-vos, renovando o quê? A vossa mente, a fim de discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Percebam essas artimanhas. Não deixem tomar conta de vocês. Vivam com sabedoria. Transformem o corpo, transformem a intenção, o desejo para o lugar certo. É isso. Cara, isso é o tipo da coisa que nós estamos falando de uma transformação interior. Que muitas vezes não vai ser visto lá fora, tá, gente? E esse é o grande problema, por isso que Jesus diz também, eu preciso fazer um parênteses sobre isso, para não julgar. Porque não tem como você olhar um pregador de sucesso e saber se ele está ou não consumido pelas coisas do mundo. Não tem como saber, tu não pode julgar. Ah, esse cara aí é não sei o quê. Tu não tem como saber. Só ele vai saber. Só ele vai saber. E às vezes nem sabe. O cara não percebe, porque o mundo é sacana. Sem vergonha, isso aqui é tentador. E aí continua, versículo 3. Em virtude da graça que me foi concedida, eu peço a todos e a cada um de vós que não tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que convém, mas uma justa estima ditada pela sabedoria, de acordo com a medida da fé que Deus dispensou a cada um. Então a dica de Paulo é o quê? Contentamento. Descubra quem você é, quem Deus quer que você seja e viva de acordo com isso. Feliz com o que ele escolheu para você. Se foi a posição elevada de ser conhecido e falado, aceite e trema por isso, porque é o lugar da queda. Tá? É um lugar perigoso. Às vezes Deus chama pessoas para os lugares perigosos, que é o quê? É a evidência. Ali é perigoso. Ou ele pode chamar para o serviço simples lá da igreja, o mais simples de todos, ou serviço das pessoas. Esteja onde Deus quer que você esteja, com contentamento, e para a tua vida também. Porque o grande mal do nosso mundo é que nós nunca estamos vivendo o dia de hoje. Nós sempre vivemos na expectativa do amanhã. Sempre na expectativa de algo que eu tenho que conquistar e fazer. Eu termino um segundo grau, eu tenho que fazer... Segundo grau, é velheiro. Termino o ensino médio, tem que fazer uma faculdade. Termina a faculdade, tem um mestrado, depois tem um doutorado. Tem a galera me perguntando do pós-doc. Porque tu nunca está vivendo o presente. Essa é a praga deste mundo. Nós não vivemos o presente. E Jesus diz o quê? Não andeis ansiosos. Viva hoje. Na bênção de Deus hoje. Por isso que ele termina aquela frase, a cada dia basta o seu mal. Um dia vai acontecer alguma coisa muito ruim, cara. Vai ser muito ruim. Mas deixa para sofrer o mal desse dia quando chegar. E viva aquele dia. Hoje, vive o bem que Deus está te dando. Sabe quem falou isso? Foi o cara que tomou o pior dia do universo na cabeça dele. E ele viveu a vida inteira na perspectiva de que esse dia ia cair na cabeça dele. Quando iam passar para ele a conta dos pecados do mundo inteiro. E ele viveu nessa expectativa e não deixou de dar risada numa festa, de transformar vinho em água, né? Porque a galera não é ficar se embebedando lá. E, né? É isso, vivendo os dias que Deus lhe deu
com toda a felicidade e intensidade que deu. Então, chore o dia que tem que chorar e dê risada nos dias que tiver que dar risada. Mas não antecipe um e outro, porque a vida é isso aí. A vida é assim. E a Bíblia nos ensina a viver exatamente nessa medida. Né? Por isso que ela diz, né? Rir com os que estão rindo e chore com os que choram. E viva o momento. Viva em contentamento. Grato pelo que Deus te deu. E grato pelo que Ele vai fazer até o final, porque Ele não vai te largar. Ele não vai. Certo?